E como toda terça-feira aqui no Tom Maior, o nosso assunto é economia. Hoje nós vamos falar sobre mercado financeiro, investimento na Bolsa de Valores. E quem nos explica mais sobre esse tema é nosso parceiro aqui de sempre, o Luiz Carlos Ongarato, ele que é especialista em economia. Luiz Carlos, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Tom Maior, neste ano novo, em 2021. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né, já no ano novo aí, um ótimo 2021 para todos nós. Jordana, que já apareceu aqui no último bloco, né, Jordana? Mas ótima tarde para você também. Muito obrigada, Jéssica Dias. Boa tarde para o Luiz. Boa tarde direito agora para quem está nos acompanhando aqui no Sagres em Tom Maior. Já dei o ar da graça no bloco anterior com o Charlie Pereira, que está me acusando injustamente. Tá bom? Não tem nada disso de comida sem sal marino aqui, não. E, infelizmente, ele está sem paladar e até agora estou esperando o resultado do teste para saber se amanhã eu já volto aí para a redação, porque, nossa, gente, home office é ruim demais. Ah, credo. E antes da gente começar a entrevista, eu queria dar parabéns aqui, que hoje é aniversário da nossa querida Jéssica Dias, que está da bancada do Tom Maior hoje, né, substituindo o Vinícius Tondo. Amiga, quero te desejar tudo de melhor. Jéssica é uma pessoa maravilhosa, tem um coração enorme, né? Muito boa de trabalhar, minha parceira de produção e também minha parceira de lance, né, Jéssica? Senti só a falta aqui hoje, viu, no lanche. Muito obrigada, Aí, Jordana. gente, teve lanche, eu não tava. Muito obrigada pela parceria, pela sua amizade, profissionalismo que você tem, viu? Muito obrigada. Mas chega de rasgação de seda aqui no Tom Maior, né, Jordana? Depois a gente comemora. Vamos então para o nosso assunto de hoje. A gente vai falar sobre mercado financeiro, bolsas de valores. Mas, Luiz, antes da gente entrar de fato nesse assunto, explica aqui para quem nos acompanha no Tom Maior, esse é um assunto bem complexo. Muita gente ouve falar sempre nos noticiários sobre bolsa de valores, alta do dólar e tudo mais, e a gente fica sem entender. Explica para a gente, basicamente, o que é a bolsa de valores e como ela está envolvida aí no mercado financeiro. Bom, Jéssica, a Bolsa de Valores é onde a gente negocia títulos de empresas de capital aberto. Esses títulos são ações, são partes de uma empresa, elas valorizam, desvalorizam conforme as expectativas de mercado, as informações. Tem títulos de dívidas de empresas, títulos que servem para capitalizar, né? A Bolsa de Valores é uma forma que as empresas têm para fazer com que nós, pessoas físicas e jurídicas, consigamos fazer parte desse capital, ser sócio dessa empresa, e aí automaticamente nós ganhamos com esse rendimento, né, proveniente dos lucros dessa empresa. Luiz, esse resultado, né, que dobrou o número de pessoas que investiram na Bolsa de Valores nesse ano de 2020, esse resultado foi uma surpresa devido ao contexto que a gente está inserido? Bom, a gente pode falar que essa pergunta, vamos dividir ela em duas, Jordano. É uma surpresa pelo perfil de investimento do brasileiro, né? Porque num curto período de tempo entrar tanta gente assim. Porém, tecnicamente, não é uma surpresa. Por quê? Devido às quedas sucessivas na taxa de juros, né, na Selic, acontece que todos os outros títulos de renda fixa e a poupança, elas começaram a premiar muito pouco quem deixava o seu dinheiro ali investido, né? E aconteceu que houve uma migração da renda fixa e da poupança para a Bolsa de Valores. Então, é sim um número surpreendente, mas tecnicamente não é tão surpreendente assim, porque é algo esperado. Luiz, você falou agora sobre... Só queria pegar um ganchinho, Jordana, na resposta do Luiz, porque ele mencionou sobre o perfil do investidor brasileiro. Mas que perfil é esse? Qual é o perfil, então, do investidor brasileiro? Bom, o investidor brasileiro ele é ligeiramente mais conservador do que outros países, né? Até porque
historicamente, a nossa taxa de juros básica da economia sempre foi muito alta. E isso fez com que, sem muitos riscos, sem muito trabalho, nós deixássemos nosso dinheiro investido ali ou em títulos do Tesouro, ou em poupança, né, caderneta de poupança tradicional, os fundos de renda fixa ou CDBs, e naturalmente a gente tinha lá 10, 15% ao ano de renda. Então era uma renda relativamente elevada em relação ao risco que se tinha. Então o brasileiro ele acabou que ficou um pouquinho mais acomodado do que o investidor típico norte-americano, por exemplo, que é a comparação que a gente faz. E ainda pegando o gancho na pergunta, Luiz, você falou assim que a poupança, né, começou a diminuir os juros da poupança, teve aquela queda da taxa Selic, mas tudo isso aconteceu durante a pandemia, né? Então você considera que a pandemia ela teve influência nesse alto número de investimentos na bolsa? Bom, a pandemia ela foi vamos dizer assim, um catalisador, ou foi um ambiente onde as pessoas puderam estudar mais sobre Bolsa de Valores. As pessoas ficaram um pouco mais em casa, olharam mais, viram a necessidade de investir, até porque esses cortes foram relativamente muito grandes, né, na taxa Selic. Então, aquele investidor que tinha um dinheirinho investido ali na poupança, ele passa a experimentar a Bolsa. Então, a gente não teve um grande volume de capital, vamos colocar assim, sendo colocado dentro da Bolsa, né? Um peso maior não foi esse, mas sim pessoas curiosas aprendendo a fazer uma gestão financeira de um portfólio, de uma carteira de investimentos, e assim colocando ali dentro do seu leque de opções a Bolsa de Valores. Então teve muita curiosidade durante a pandemia, sim. Aí, Luiz, quem está nos acompanhando aqui ficou interessado, quer começar a investir na Bolsa de Valores. O que ele tem que fazer como primeiro passo? Jéssica, super interessante a gente sempre comentar. Eu gosto muito de responder esse tipo de questão, porque o primeiro passo, estude, né, e procure profissionais que são credenciados junto à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que esses profissionais possuem certificações para operar na Bolsa. Caso você não queira buscar um profissional, você pode também buscar as próprias corretoras, que elas possuem também profissionais certificados. O que a gente tem observado durante a pandemia, pegando também, né, já que nós estamos pegando os ganchos nas perguntas, na fala da Jordana, né? Assim, olha, vamos colocar a seguinte situação. Eu tenho alguém que está experimentando, né, durante a pandemia. E durante a pandemia, a gente foi e observou que muita gente começou a fazer esses pequenos cursos, mini cursos gratuitos ou cursos pagos, ou assistindo vídeos no YouTube, né, de influencers que não são nem credenciados, não são certificados, não têm formação econômica ou em administração ou na área financeira, e passam a dar dicas. Compre tal ação, faça isso. Aí a dica que eu dou como professor, como profissional de administração e economia, é que não vá por esse caminho. É super importante a gente saber por onde não ir, né? Porque a gente observou que durante esse ano de 2020, muita gente perdeu dinheiro fazendo uma operação chamada day trade, que é como se você jogasse com a sorte na Bolsa de Valores. E Bolsa de Valores não é sorte, né? Também é uma dica interessante. Bolsa de Valores não é sorte. Bolsa de Valores é um investimento que tem um risco e uma premiação. É interessante, é seguro e deve ser sim utilizado dentro da sua carteira de investimentos. Não vai ser 100% do seu dinheiro que você vai aplicar lá, mas sim uma parte. E aí, conforme o seu perfil e seu objetivo de rendimentos,
um profissional capacitado, ele vai sim poder te dar o melhor aconselhamento possível. Luiz, e como que esses investimentos, em especial, né, do nosso assunto de hoje, né, da Bolsa de Valores, como que esses investimentos, eles influenciam na economia, né? Se há uma alta de investimentos, como esse da Bolsa de Valores, igual nós estamos falando, a economia se alegra, como que funciona? Jordana, a gente tem vários mecanismos, né? Não são apenas mecanismos triviais, né? Primeiro, a Bolsa de Valores é um termômetro para a economia em relação a expectativas. Então, quando a gente tem uma bolsa que está muito movimentada, atingindo muitos pontos, é um indicador econômico que a expectativa em relação ao futuro, principalmente em relação aos retornos da economia brasileira, ela é positiva. Então, a gente espera que haja retornos futuros. Então, vamos supor, quando você investe na Bolsa, você está comprando a ação, por exemplo, de uma companhia de distribuição de energia elétrica. Então, para as ações dela aumentarem, precisa que haja mais consumo de energia elétrica, ou seja, mais crescimento econômico. A mesma coisa, por exemplo, as empresas de varejo, que entraram aí e cresceram muito durante a pandemia o valor das ações. Por quê? Principalmente o varejo online, o e-commerce, ele cresceu bastante. Então, a Bolsa de Valores ela é uma expectativa sobre a economia real, dela que se realize esse lucro, né, esse crescimento. Por outro lado, a gente também tem a própria questão, dependendo da origem, né, desse capital, é a busca por reais, pela nossa moeda, o que torna ela cada vez mais forte. Então, se a gente não tiver nenhuma outra questão política ou questões estrangeiras, quando a gente atrai dinheiro para a nossa Bolsa de Valores, sim, há um efeito sobre o dólar. Enfim, a gente poderia fazer várias outras análises aqui, mas em termos gerais, basicamente são esses. Luiz, outro ponto. Tem um trabalhador que está nos acompanhando, ele não investe na Bolsa de Valores, ele não tem esse hábito, não tem esse conhecimento, né? Você já explicou para a gente como que funciona esse investimento, mas e falando ainda da economia brasileira de uma forma geral, né? Esses investimentos na Bolsa de Valores, essa valorização da moeda, como que isso influencia na vida do trabalhador, na vida do comerciante, no nosso dia a dia? Bom, aí se a gente pegar exclusivamente, a gente não pode dizer assim, se eu tiver nesse ambiente que aumentam a quantidade de investidores na Bolsa, diretamente vai valorizar a moeda, né? Porque existem outros fatores. Mas vamos colocar uma situação onde há uma valorização como houve na década passada, né? Uma grande valorização do real. E o Brasil ele se tornou vamos colocar assim, um porto seguro de capital, com um grau de investimento que a gente teve no passado, a gente perdeu, né? A gente tem que buscar recuperar esse grau de investimento. Por quê? Por que isso? Porque através dessa vinda de capital, principalmente capital estrangeiro, a nossa moeda ela tende a se fortalecendo aumenta o nosso poder de compra. O que significa? Que os produtos, por exemplo, produtos importados, eles passam a ficar mais baratos. Uma outra questão também interessante da dinâmica de crescimento econômico é que se a gente tem uma economia forte e a gente consegue perceber isso através da Bolsa de Valores, o Brasil também ele vira um porto seguro para investimentos diretos. Então, o que é o investimento direto? Aquele investimento que cria emprego. Né, construção de uma fábrica, vindo de uma empresa do exterior para criar emprego no nosso país. Então, dos dois lados da economia, eles são interligados, tanto o mercado monetário quanto o mercado de trabalho. Então, quando eles se fundem, a gente tem a macroeconomia como um todo. Então, uma depende da outra. Então, é sempre interessante a gente ver que se o mercado monetário está prosperando, há uma tendência também, é importante, né, que hajam políticas também para que o mercado de trabalho ele se fortaleça.
Nós estamos conversando com o Luiz Carlos Ongarato, ele que é especialista em economia. Luiz, outra coisa aqui, outro ponto, não sei se é mito ou verdade, queria que você informasse para a gente, é se é preciso de muito dinheiro para poder investir em ações. Parece algo tão distante de muitas pessoas e, quem sabe, não precisa de tanto assim, né? Bom, Jéssica, é um mito. Na verdade, precisa muito mais de disponibilidade de conhecer, de aprender um pouquinho sobre a Bolsa. Precisa um pouco de curiosidade sobre o investimento e a gente sair da nossa zona de conforto. Muita gente não investe, não diversifica os seus investimentos, não apenas com a Bolsa, simplesmente pela própria comodidade ou a falta de interesse de buscar outras opções que não a caderneta de poupança. Mas o que é interessante? A gente começar justamente a descobrir, a investir, nem que seja R$50, R$100, a gente vai descobrindo e vai vendo como aquele dinheiro ele vai se comportando. A gente viveu aqui nos últimos 3 meses de 2020 um cenário de recuperação, onde todas as perdas provenientes da Covid-19 elas já foram recuperadas, então isso é muito interessante. Então, qual que é a tendência agora? É que quem quiser entrar, né, para conhecer um pouco mais sobre a Bolsa, vai encontrar aqui nos próximos meses uma tendência de ainda surfar nessa maré. É um mercado que ele tem uma oscilação tanto negativa quanto positiva maior do que as rendas fixas e a caderneta de poupança, então ele vai pagar prêmios maiores. Só que, lógico, de acordo com o seu perfil, você pode tolerar o risco de ver lá, vamos colocar assim, Jéssica e Jordana, vocês investiram lá R$100. De repente, daqui a um mês vai ter R$95 lá, né? Mas aí vocês podem se assustar, assim, poxa, perdi R$5, mas olha, qual que é o teu objetivo? Qual que é o prazo disso aí? Você está realmente precisando desse dinheiro daqui a um mês? Porque senão, se a gente for precisar desse dinheiro daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, é um excelente investimento, porque a tendência é que a economia sempre cresça e o seu dinheiro ele vai sendo premiado com o passar do tempo. Luiz, então é um investimento a longo prazo, pode continuar. Pode falar, então é um investimento a longo prazo, né, Luiz? Então, para quem está começando a investir agora, para quem quer sair da poupança, né, e procurar uma outra forma de investimento, quem está começando, a Bolsa de Valores, ela é indicada? Sim, Jordana, é um investimento de longo prazo e ela é indicada sim. Porque imagina, né, se a gente for pensar até em termos de previdência, né, de aposentadoria, se a gente pegar um cenário com uma Selic de 2%, uma previsão para esse ano de 3% ao ano, é um rendimento muito baixo. Então, a gente tem que buscar rendimentos maiores, até mesmo para compor ali a nossa aposentadoria, o nosso capital de aposentadoria. Então, é interessante, sim, a gente investir, experimentando aos poucos para ver a sua tolerância em risco, e pensar em longo prazo, porque bolsa não é para especulação. Tem gente que entra na bolsa para especular? Tem, mas isso é algo que não é uma prática, vamos dizer assim, saudável para nós investidores, pessoas físicas que querem montar ali uma carteira para uma aposentadoria, para comprar uma casa, um carro, fazer alguma coisa aí para construir nosso bem-estar. Tá certo, então, Luiz. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior, pelos esclarecimentos. Terça-feira que vem, o pessoal aqui do Tom Maior já te aguarda aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, desejo um feliz aniversário também, um grande abraço a todos. Tchau, 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 Jordana. Foi um prazer falar com vocês novamente hoje. Até mais. Muito obrigada, Luiz, ele que é especialista em economia. Muito obrigada também pela participação da Jordana Ágata. Jordana, até uma próxima aqui no Tom Maior. Até a próxima, Jéssica Dias. Muito obrigada pela participação, Luiz. Grande abraço para quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior e até a próxima.
E é isso aí, gente. Todos os destaques e a íntegra dessa entrevista sobre o mercado financeiro, investimento em bolsas de valores. Se você ficou interessado, daqui a pouquinho, então, você pode acessar todo esse conteúdo no nosso portal, o sagresonline.com.br.